gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco dos Livros e hoje a gente vai falar de O Cadáver que Ri, da Laura K. Hamilton. Então vem comigo. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar do Cadáver que Ri, da Laura K. Hamilton. No primeiro vídeo que eu fiz falando sobre toda essa série, eu falei sobre o primeiro volume, que é Prazeres Malditos. E eu deixei a resenha aqui pra vocês, expliquei mais ou menos como que funciona esse universo aqui, que a Laura criou pra gente. Essa série ela é muito grande, muito gigante. A editora Rocco até então só lançou 5 livros em físico. Eu espero que ela lance os outros, porque eu amo demais essa série. E eu vou começar aqui falando pra vocês agora do segundo volume, que é O Cadáver que Ri. Bom, ali no final de Prazeres Malditos, a gente viu como que terminou ali aquele primeiro volume, com as marcas do Jean-Claude na Anitta, e ele praticamente forçou aquelas marcas nela. E nesse livro, como eu falei, a gente vai ver uma variedade de seres sobrenaturais. A gente vai ver bruxas, vampiros, a gente vai ver lobisomens, a gente vai ver licantropos, a gente vai ver metamorfos, a gente vai ver fantasmas, a gente vai ver zumbis e tudo nessa mistura, nesse mix aqui. Nesse segundo volume, a Anitta, nesse universo aqui, a Anitta, ela faz parte de uma empresa que fornece serviços sobrenaturais e ela também faz alguns trabalhos com a polícia sobrenatural aqui da cidade dela. Gente, é muito complexo para mim conseguir explicar todo esse universo, às vezes sem dar spoilers para vocês. A Anitta, ela é conhecida como a executora, também como reanimadora, porque o trabalho dela na empresa sobrenatural, de coisas sobrenaturais que ela trabalha, é reanimar cadáveres. Ela tem esse poder, né, dentro dela, que ela tem essa força, que ela sente os mortos e ela tem essa capacidade de levantar os mortos. E esses, nesse universo aqui, são os zumbis. Quando ela reanima o zumbi, se ele for bem tratado, ela consegue tirar informações. Às vezes eles são usados até mesmo como testemunhas de alguns crimes que aconteceu, às vezes contra o próprio zumbi. Ah, você se lembra do que aconteceu, quem te matou, o que foi, mas isso dura por um período muito curto de tempo. Então, eles normalmente fazem esse tipo de trabalho quando a justiça realmente pede pra eles, ou às vezes quando é uma família, alguém, alguma coisa assim que quer perguntar, que vai lá e paga pra ela poder fazer esse trabalho. Sim, ela ganha a vida revivendo mortos. E neste livro aqui, a gente vai ver a nossa primeira bruxa, né? A nossa primeira ali, voodoo, aparecendo. E, gente, ela não é nada boazinha. Ela se torna uma das inimigas aqui logo no início do livro da Anitta, porque a Anitta, ela, logo no início do livro, o agente Dolph, que é um policial dessa força sobrenatural ali da polícia, que toma conta desses casos sobrenaturais, ele vai até ela, fala: Anitta, a gente tem uma cena de crime aqui em tal lugar, então vem pra cá. Gente, eu acho fantástico, porque ao mesmo tempo que a autora criou uma personagem feminina, ela também criou uma personagem que pode fazer qualquer tipo de coisa. Como é que eu vou explicar pra vocês? Não é bem masculina, mas é porque normalmente quando você vê livros assim, que tem vampiros e a mocinha e tudo mais, é o cara que porta as armas, é o cara que é o tal e faz e acontece. E aqui não. Aqui ela sempre descreve como que ela tá se vestindo, as armas que ela tá carregando, aonde que ela tá escondendo as facas de prata, e ela só fala assim: sair pra noite pra caçar. Então, assim, ela é muito maravilhosa. E uma das coisas também que eu sempre destaquei lá na primeira resenha desse livro, do primeiro volume, é que a Anitta, ela não quer abrir mão da humanidade dela. Ela é uma humana e ela não tem medo dos vampiros, ela não tem medo dos lobisomens, ela não tem medo de fantasmas ou zumbis. Ela enfrenta isso independente dela ser uma humana fraca que não tem poder contra esses seres. Então só aí pra mim ela já é muito diva, porque ela não fica sendo aquela mocinha que precisa ser protegida o tempo todo. Mas aí, como eu tava falando pra vocês, o Dolph liga pra ela e fala que a gente tem uma cena de crime. E pra mim, esses livros,
eu recomendo para quem realmente gosta desse peso, né, de suspense, de terror, de que tem essas cenas de crime e tudo mais. Por quê? Apesar de ser um romance, no meio de toda essa história, as cenas de crime, de assassinatos, as cenas de luta que ela tem com os inimigos dela, no caso, são muito sangrentas, são muito violentas e tem muitos detalhes, entendeu? Então, por exemplo, nessa primeira cena de crime que ela vai pegar nesse segundo volume aqui, ela vai pegar crianças, ela vai pegar uma família inteira que foi destruída por um ser sobrenatural. E os detalhes da cena são bem específicos. Então, assim, para quem não gosta, eu não recomendo. Então, assim, ela vai, encontra essa cena, ela vê que um bebezinho de 3 anos, gente, desculpa, de 3 meses, tá desaparecido, e eles têm que achar esse bebê, ela quer achar esse bebê com vida, e ela vai até essa voodoo, essa bruxa que provavelmente sabe o que aconteceu, ou sabe quem fez isso, porque até então ela poderia ser a única bruxa ali no momento que fez o trabalho de levantar esse ser que atacou essa família. A Anitta chama um amigo dela, o Manny, para poder estar indo lá. Ela descobre que o Manny já foi ensinado por essa bruxa, que ele praticava esse voodoo. E o problema todo aqui não é ela ser bruxa, não é ela praticar o voodoo, ou seja lá o que for. O problema todo é que ela pratica usando tudo isso para o mal, para realmente machucar pessoas. E ela descobre uma coisa sobre o passado do Manny com essa bruxa que simplesmente faz ela, assim, desacreditar totalmente da pessoa que ela achou que ele era. Então, lógico que o encontro das duas ia ser a maior merda. E acaba que a Anitta fala pra ela, eu vou te parar, não importa o que seja necessário. E a bruxa entende isso como uma ameaça e faz uma promessa pra ela que algo vai visitá-la durante a noite. Aí acontece tudo, e mais assassinatos, e mais coisas acontecendo. A gente vai ter um desenrolar de história aqui maravilhoso. A gente vai ter o nosso Jean-Claude de volta. E o Jean-Claude mais a Anitta nesse livro, ao mesmo tempo que eles se apegam, eles se desapegam. Por quê? O Jean-Claude, ele quer que a Anitta aceite as duas últimas marcas. Ah, mas o que significa essas marcas? Quando um vampiro dá a marca dele para uma pessoa, não necessariamente transformando ela em vampiro. Esse humano vai ficar com essas marcas, ou seja, ela começa a ter, por exemplo, a primeira marca deu para ela a capacidade de se curar mais rápido ou de ser machucada com dificuldade. Então, se antigamente ela tomava um soco e desmaiava, hoje em dia ela aguenta um soco de boa. Por quê? Porque essa marca meio que alimenta, a força dele alimenta ela. Depois ela recebeu a segunda marca, e nessa segunda marca ela não pode mais ser hipnotizada pelos vampiros, e o Jean-Claude não pode nem ler Eu ia falar a memória, gente, a mente dela. O Jean-Claude não pode ler a mente dela porque ele deu essa segunda marca. E isso no mundo ali dos vampiros, para ele que se tornou o vampiro mestre da cidade, ou seja, ele é o vampiro mais poderoso ali, então ele manda, né, ele controla todos os outros vampiros ali da cidade. O humano que recebe essas marcas, ele é considerado como servo humano. Isso não quer dizer que ela vai virar uma escrava dele, mas perante os vampiros ela tem que parecer obediente. E isso é o grande problema para Anitta. Porque ela briga com ele, ela não pediu essas marcas, ele praticamente forçou essas marcas nela, sem o consentimento dela, sem a autorização dela. Então ela falou, eu não vou pagar de obediente pro seu clã de vampiros só para mostrar que você é forte. E isso é um problema para ele, porque se ele não consegue controlar uma serva humana, para os outros vampiros ele não é capaz de controlar a sociedade de vampiros que existe ali. Então eles entram muito nesse conflito, mas ao mesmo tempo eles têm, né, aquele desejo, né, um pelo outro, eles têm aquele sentimento, porque nesse livro aqui mesmo ele fala para ela, você teria coragem de me matar? E ela fala sim. E isso assombra ele, porque ele consegue sentir os sentimentos que ela tem por ele. Então ali ele vê o tanto que ela valoriza a vida humana dela, porque a ponto dela ter coragem de matar alguém por quem ela já tem esses sentimentos fortes desenvolvidos para proteger a humanidade dela, é uma coisa muito específica. Tanto é que ela fala para ele, nesse diálogo que eles têm, se pode chamar de diálogo, parece mais uma guerra,
ela fala pra ele, olha, eu sempre vou me escolher acima de você. E é uma das outras coisas que eu amo nessa personagem, porque ela não abre mão dela, de si mesma, em prol do cara. Ela não vai deixar de se amar, ela não vai deixar de se proteger, de se cuidar, de se valorizar como humana, com a fé dela, com as coisas que ela acredita, por causa de um cara que ela simplesmente gosta, entendeu? Então o fato dela se valorizar tanto, entendeu? Dela simplesmente não, ai não, pode fazer o que quiser comigo porque eu te amo. Não, o fato dela se valorizar tanto pra mim é uma das coisas que mais importa, porque isso faz a personalidade dela. Depois de tantas indas e vindas ali dos dois, ela foca muito nesse caso que tá acontecendo, até porque outra criança ali, outra família é atacada e eles querem achar, a polícia tá assim fervendo, procurando, empolvorosa, aquela coisa toda, porque, gente, tem que encontrar o que tá acontecendo. E tem uma cena, gente, muito maravilhosa, que ela vira pro Dolph e fala assim, Dolph, eu tenho o poder de sentir os mortos, então eu vou ter que voltar nesse cemitério aqui à noite pra ver se eu sinto esse ser, ou pelo menos da onde que ele saiu pra gente descobrir o que que é. Porque no início o vampiro não se encaixa no padrão, o lobisomem não se encaixa, o licantropo não se encaixa, fantasmas agressivos não se encaixam, e ela aposta, não, tem que ser um zumbi. Tem que ser um zumbi, não tem como, então ela vai pra esse cemitério, e gente, pelo amor de Deus, é uma das cenas desse livro que me deu medo. Me deu um pouquinho de medo. E a gente aqui também vai acompanhar muita coisa ao mesmo tempo e às vezes você também vai ficar intrigado, tipo, não entendi, peraí, deixa eu voltar uma página aqui pra ver se eu entendo o foco. E no meio dessa bagunça, né, dessa confusão ali que tá acontecendo, da investigação do Jean-Claude apurrinhando a cabeça dela, vai vir um cara que ele é paraplégico, ele fica na cadeira de rodas, junto com... E ele, o que mais assustou a Anitta é que ele oferece pra ela 2 milhões de dólares pra ela reanimar um cadáver de muitos séculos atrás. E ela fala não. Aí o chefe dela da empresa fala, por que não? São 2 milhões de... Não. Porque o cara que tá ali na cadeira contratando, né, os serviços dela sabe que pra ela poder levantar um zumbi tão velho, tão antigo, ela tem que matar uma pessoa, ela tem que fazer sacrifício dela, jamais vai acontecer, porque aqui o tempo todo, apesar dela viver num mundo onde seres sobrenaturais vivem junto com os humanos como se fosse normal, ela tem uma fé muito grande e ela não vai contra as crenças religiosas dela. Então ela fala, não vou fazer porque eu não vou fazer nenhum sacrifício humano. E no decorrer dessa história a gente vai acompanhar o quanto esse cara é sádico. A gente vai pegar uma vítima dele que sobreviveu essa parte sádica dele, o que ela sofreu. E a Anitta vai acabar salvando essa menina aí no final do livro. E a gente vai ter muita luta, muita ação, muito mistério. A gente vai ter o romance dela com o Jean-Claude se desenvolvendo. E eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês. No final desse livro, praticamente ali no penúltimo e último capítulo, a Anitta vai descobrir que ela não é só uma pessoa que tem um dom de falar com os mortos e reanimar eles e tudo mais. Ela é uma necromante. E isso, para os vampiros, é uma coisinha um pouquinho perigosa. Porque a gente vai ter uma cena aqui que ela vai precisar invocar os mortos. Não o morto, mas os mortos do cemitério para ajudar ela e essa menina que ela vai tentar salvar no decorrer desse livro contra essa bruxa voodoo do mal e esse cara sádico muito louco aí. Então, quando ela invoca todos os mortos, por ela ser uma necromante, esse poder dela vai irradiar pela cidade inteira. Os vampiros vão sentir, os licantropos, todos os seres que você imagina que tem naquela cidade vão sentir esse poder dela. Tanto é que o Jean-Claude, depois que toda essa cena de ação acaba, ele chega de trás de uma árvore e ela fala, hein, você tava aí o tempo todo, por que não ajudou? Aí ele fala, ma petit, porque ele tem essa mania de chamar ela de ma petit. Ai, gente, muito fofo. E ele fala, você não precisava de ajuda. Aí ele pega e conta pra ela, não só eu, mas toda a cidade, todos os seres sobrenaturais dessa cidade sentiram o seu poder. Então, aí ela vira pra ele e fala, você está com medo de mim? Tipo, o vampiro mestre, o vampiro mais velho que comanda os outros vampiros, com medo de uma humana? Aí ele fala, medo não,
mas com um pouquinho de precaução ali, entendeu? Eu tô um pouquinho na defensiva, porque ali ele vê do que a Anitta é capaz. Então, assim, gente, é um livro maravilhoso. Eu sou muito suspeita de ficar indicando essa série, porque eu amo essa série. Como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, eu já tinha lido esses livros há muito tempo atrás, mas eu não tinha eles em físico. Tanto é que quando eu descobri, gente, esses livros estão em físico, eu nem me preocupei. Eu fui lá e obtive eles porque é uma série pra mim, assim, maravilhosa. Então, se vocês procuram vampiros que não podem sair no sol, cenas de luta maravilhosas, uma mocinha forte que vai sair quebrando tudo, sabe? Muito mistério, romance e, sabe, laços de amizade que vão se criar ali, laços de fidelidade, que é o mais importante de comentar aqui, porque no início do primeiro livro ali, no primeiro livro, você vê que não tem esses laços, essas coisas. Então, assim, você vai ver a Anitta criando esse laço, essa conectividade com pessoas que antes eu falava, não, ali vai rolar uma treta, mas não tem, sabe? Então, assim, é muito bom você ver esse desenrolar da personagem, o amadurecimento dela conforme você vai lendo os livros. Então, assim, é muito maravilhosa. Eu indico pra todo mundo, se você gosta de livros sobre vampiros e seres sobrenaturais. Anita Blake, Caçadora de Vampiros, é uma série que eu te recomendo muito. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, me acompanhem pelo TikTok. Eu tô deixando o link aqui embaixo dessas redes sociais. Se você não viu a minha primeira resenha sobre o primeiro livro dessa série, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Dá uma conferida lá para você não se perder no meio do caminho dessa história. E é isso, e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, e se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal.